Seja bem-vindo, bem-vinda ao estudo do Livro dos Espíritos de hoje. Busque um ambiente tranquilo e sereno. Prepare o seu recipiente com água, que será magnetizado no decorrer do estudo de hoje, e fixe o pensamento em Jesus. Bons estudos! Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso grupo que está firme e forte no Livro dos Espíritos, esse livro base aqui. Estamos falando aqui de um assunto tão gostoso que é sobre o nosso anjo da guarda. Então, para nós continuarmos os nossos estudos de hoje, vamos fazer a nossa prece de gratidão. Gratidão ao nosso anjo da guarda, os nossos protetores que nos auxiliam nessa jornada terrena. Vamos agradecendo a Nossa Senhora Mãe Santíssima, que nos envolve com seu manto azul todos os dias. E a seu Filho, nosso Mestre Jesus, pelo seu amor, pelo seu carinho, pelos seus ensinos. Obrigada, Mestre. E obrigada a Deus pela oportunidade terrena. E assim pedimos licença para adentrarmos as questões de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá. Gerson, você vai fazer a 502 para nós? Vamos continuando aqui na 502. Ah, pergunta: o espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho experimenta algum bem para si mesmo? Resposta: é um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja por sua alegria. Ele é feliz quando vê o seu esforço coroado de sucesso, triunfando como um professor triunfa com o sucesso do seu aluno. Então, assim, né, existe uma relação de afeição entre nós e o espírito protetor, né? Existe uma expectativa, um desejo para que nós consigamos evoluir sobre nossas imperfeições e seguir um caminho bom. Então, essa expectativa já existe entre nós. Então, todas as vezes que nós vencemos a nós mesmos, fazendo essa melhora íntima que a gente fala, que nos leva a um estado de paz, um estado de uma consciência mais alinhada com os nossos princípios, e sempre sob influência dos nossos espíritos protetores, nós projetamos neles sempre esse sentimento de dever cumprido, como ele diz aqui na pergunta, né? Quando o mesmo sentimento quando o professor, né, vê o sucesso do aluno, ou quando o pai vê o filho triunfar também, né? Então, sim, eles têm eles ficam felizes com as nossas conquistas. Existe essa relação de afeição entre nós dois, né? Entre nós e o espírito protetor. Isso que eu entendi. É igual um pai, né, Gerson? Quando vê as conquistas ali dos filhos, que seguiu ali um bom exemplo, né, um bom conselho. Então, o pai também ele fica feliz quando o seu filho vai triunfar. E lembrando que o espírito protetor, ele é um espírito mais elevado, mas não chegou à perfeição. Então, tudo isso também vai contribuir para o próprio adiantamento, né, do espírito, do nosso anjo protetor. Então, é bem interessante mesmo essa pergunta e o que você explanou, né, Gerson? É como se fosse na Terra, né? O nosso anjo,
Ele recebe um trabalho de acordo com o seu currículo, né? De acordo com a sua evolução. Ele recebe uma missão que vai cumprir até o fim, né? Então, é um trabalho mesmo. Ele é um espírito que ele não é perfeito ainda, né? Mas ele é mais evoluído que o seu protegido. Mas essa lição que ele recebe, quando ele tem o êxito, ele fica realmente muito feliz e também recebe os seus bônus, né? Embora o encarnado seja o responsável, quando ele consegue, além da sua felicidade, ele tem os seus bônus, né, na sua evolução. Ele Sim, cumpriu aquilo que precisava, né? é verdade. E Só, olha só, vamos aqui para 503. Quer falar, só, Gerson? só, Pode falar. sim, só como prova, né, disso que vocês falaram, que o nosso espírito protetor, ele é um pouco mais evoluído que a gente, tanto que quando a gente não consegue triunfar, ele não fica com aquele, ele fica decepcionado, mas para por aí, ele não fica com aquele sentimento de, vai, com perdão da palavra, uma raiva, né? Poxa, esse cara não fez o que eu orientei. Ah, tem que sofrer mesmo, então. Coisas que chega a ser comum aqui entre nós encarnados, né? Quando a gente não triunfa, ele fica chateado, mas segue o jogo. Isso é uma prova, só uma das provas que, Tá que, acima, né, de nós. que mostra, né, que está um pouquinho acima de nós, mas não está naquelas esferas É. também, porque estamos todos evoluindo, né? Nós, eles. Assim como Sim, não tem aquela história do aluno superar o professor? Um dia, quem sabe, a gente vai estar um pouquinho superior a ele, vai ser o protetor dele quando ele estiver de volta aqui no Prova das Expiações, e assim vai. É, sim. Gerson. E a questão 502A, né? Na 502A ele pergunta, Kardec pergunta, e ele é responsável quando não consegue? Resposta, Hum, não, uhum, pois fez o que dele dependia. Então, uhum, ele deu tudo de si, né? Para o seu protegido, mas, na verdade, a gente tem o livre-arbítrio. Então, nem sempre a gente tem o ouvido, né, para escutar as intuições do nosso anjo de guarda, né? Então, muitas vezes, pelo nosso livre-arbítrio, nós nos afastamos dele, não é ele que afasta de nós, somos nós, né, que pela nossa invigilância, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos nos afastando. Então, ele não pode ser responsável pelo nosso livre-arbítrio. É diferente, só que ele não fica amargurado, ele não fica com melindres. Como um pai na terra, o pai se frustra, o anjo de guarda não, porque ele sabe que nada é perdido na espiritualidade, que todo aquele trabalho que ele teve com o seu protegido não vai ser em vão, porque, né, o ser humano o espírito é eterno, então vai ter uma hora que ele vai aprender, que ele vai escutar tudo aquilo que o seu anjo de guarda fez por ele. Então nada é perdido, então ele não tem a frustração do humano, porque ele está muito acima. E como o Gerson falou, vai ter um dia em que o seu protegido vai estar no mesmo nível que ele. Aí eles vão se encontrar, né? E realmente se levar os dois mais ainda acima, né? Nesse processo. uhum. Isso mesmo, Suzilei. A vida ensina, né? Como aquela frase, a vida ensina. Se você vai aprender, aí é outra questão. Depende de você. A mesma coisa quando a gente vai no médico. É orientado a fazer tal, 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 tal coisa. Ai, não melhorei. Mas você fez? Como era para fazer direitinho? Ah, não, eu falhei, não fiz isso, não tomei aquilo, né? Então, assim, a gente recebe as orientações do anjo da guarda.
né? Então, a importância também da gente estar conectado para que tenhamos olhos para ver, ouvidos para ouvir e aquele ouvido da alma, né? E na O 503 importante, é exato. só completar, fazer um complemento aqui, só para reforçar aqui. Então, assim, nenhum espírito superior, nenhum espírito inferior consegue nos obrigar a passar por obstáculos que são colocados em nossa vida, né? Podemos ser induzidos, mas a decisão de passar por aquele obstáculo ou não é nossa. Então, não só do espírito superior, que a gente pode não seguir a intuição, a gente também pode não seguir a intuição do espírito inferior. Então, é tudo responsabilidade nossa, como a Suzerlei falou, né? Como dizem, né? A cada um será dado segundo as nossas próprias obras, né? Então, nós é que dirigimos o nosso caminho, né? A culpa não é do espírito bom, espírito mau que colocou uma coisa boa, colocou uma coisa mal no nosso caminho. Nós é que optamos passar por aquilo lá, o livre-arbítrio. Posso seguir? Então vamos lá. Na 503, o espírito protetor que vê seu protegido seguir o mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Sofre com seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o hoje não se fez, amanhã se fará. Então, aqui é o que vocês comentaram, né? Quando o espírito protetor, né? Ele fica triste quando a gente erra, quando a gente não consegue, quando não damos valor àqueles avisos que recebemos e seguimos outro caminho. Ele pode até ficar triste, sim, mas não é aquela tristeza, igual a espiritualidade responde aqui, como pais terrenos, que é aquela tristeza carregada de paixões, de tipo, eu não te avisei, né? Eu não te avisei para você não ir por esse caminho, e que fica ali se lamentando na tristeza, né? Aí fala, também não vou fazer mais isso, também não vou fazer mais aquilo, ou seja, cheio de mimimi. Então, assim, o anjo da guarda não tem isso. Ele fica triste, mas porque ele sabe também que se a gente escolheu aquele caminho, mais cedo ou mais tarde, então ele vai aprender com o erro, né? O seu protegido, ele vai aprender com o erro. E aí é a oportunidade de refazer esse aprendizado. Então é aí que ele vai induzir a não cometer novamente o mesmo erro ali no caminho, né? Então, assim, aí é a oportunidade que nós temos de estarmos conectados, né, para sentir esses avisos e agradecer. Que bom que eu estou nessa mesma situação e agora eu posso fazer diferente. Porque o anjo da guarda, ele sempre vai nos induzir ao quê? Ao progresso. Mas o resultado, as decisões, como você comentou, Gerson, é sempre nossa. Porque o livre-arbítrio, às vezes é bom, às vezes não é, né? Porque às vezes a gente quer ir pela nossa cabeça, e a minha cabeça é melhor, minha cabeça é melhor, né? O que eu tô pensando é certo, né? Os mimimi da vida. E aí vem lá os obstáculos, né? Vem um atrás do outro até a gente aprender, né? É isso aí. O amor dele, né, do nosso anjo de guarda é infinito, né, a sua proteção e, sobretudo, a sua paciência, né, haja paciência com a gente, né, e ele não desiste, ele insiste, ele continua, né, então ele tem a gente poderia dizer uma paciência de Jó, né, conosco, porque fazemos tanta coisa, não damos ouvido, erramos tanto, né, e ele está sempre ali, com muito amor, com muita paciência, né?
A palavra é a paciência dele, né? Que ele sabe que a gente vai progredir sim, seja nessa reencarnação, seja em outra, ele sabe, né? Ele é mais sutil, né? Ele está do outro lado, ele entende melhor. Ele tem uma Ah, visão mais ampla, né? De nós mesmos. até quando a gente se fecha a ele, né? Quando a É, gente, por um período de nossas vidas, a gente muda de frequência, começa a navegar por frequências mais inferiores, onde não existe essa conexão nossa com ele, né? Até nisso eles têm a paciência. Eu estaria aqui quando voltarmos, quando a gente retomar as nossas conexões aí, a gente segue junto. Mas estarei sempre aqui do teu lado te aguardando. sim. Podemos seguir. Podemos, então? 504. Pergunta: podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Resposta: como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? Daí ele emenda com a 504. Como então o invocar, se não o conhecemos? Resposta: dai o nome que quiserdes, ou de um espírito superior, pelo qual tendes simpatias e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Então, que eu entendi? Que, na verdade, o nome não importa para o nosso anjo de guarda, não importa saber quem ele é. O importante, na verdade, para ele é o nosso pensamento, é a nossa conexão com ele. Agora, a necessidade do nome é uma necessidade do humano, de nós, que, na verdade, nós colocamos nome em tudo. Então, essa necessidade é nossa, não deles. Se ele, por exemplo, chamar Gabriel e nós o chamarmos de João, ele vai atender do mesmo jeito, porque o que importa não é como chamamos, e sim o nosso pensamento, a nossa sintonia com ele. Ele se comunica com essa energia, com essa sintonia sincera que vem do coração. O nome pouco importa, então podemos chamá-los da maneira que quisermos, que ele vem de qualquer jeito. Se por nossa necessidade quisermos dar um nome, podemos dar um nome que nos simpatizamos. E ele poderá também até nos intuir do nome, ou também nos colocar se ele seria feminino, masculino, porque lá isso não existe, mas a necessidade é nossa de saber, será que é uma anja? Será que é um anjo masculino? Será que é um anjo feminino? Essa necessidade que nós humanos têm, a necessidade do nome. E, mais uma vez, o importante é a sintonia. Por exemplo, Jesus, em cada religião, em várias religiões, é chamado de nomes totalmente diferentes. É Jeová, tantos nomes. E ele deixa de atender as pessoas por causa do nome? Não. Ele é o puro amor. Então, ele vai atender a todas as religiões, a todas as pessoas, seja chamado da maneira que for. Né? Eu acho que é o melhor exemplo aí. Tá? É o que eu entendi. Ótimo esse exemplo, que realmente até fica mais fácil da gente entender, né? Porque a espiritualidade aqui nos responde que o nome não tem importância. Porque como é que a gente se comunica com ele? Pensamento, né? E na dúvida, gente, vai no genérico, o meu anjo da guarda, por favor.
Então, a gente vai ser atendido e vai ser ouvido, porque é o nosso pensamento que comanda e não o nome A, B, C ou D. Até porque essa questão de querer dar o nome, acho que vem muito mais da necessidade de nós encarnados em alimentar o nosso ego, né? De poder falar para o outro assim, ah, meu espírito protetor é o Paulo de Tarso. Como se uma pessoa tão elevada, um espírito tão elevado pudesse estar próximo da gente, né? Ah, o meu é o Pedro Simão, é o Emmanuel, Joana de Meu, é o Ângeles, Santo né? Agostinho. Só serviria para isso, para alimentar ego Sim, de, de encarnados. é verdade, Gerson. Vamos seguir? Sueli, pode fazer para a gente a 505, por favor? Eu não. Os protetores que são nomes comuns são sempre. Sueli, fala mais pertinho do seu aparelho que não está saindo direito a Está sem voz. áudio. É, Ficou parte de repente agora porque sim eu tá ia bom. falar. Agora Quer sim que tá bom. repete? Isso, Sim. repete. Os espíritos protetores tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Resposta: não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Necessitais de um nome. Então, eles tomam um que vos inspire confiança. Quanto não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém da vossa confiança, que haja em vosso nome. Né? Então, aqui é tudo assim que foi falado. Nós temos o direito de pôr o nome que a gente gosta mais, vai, que a gente sintoniza. Não que seja deles, é como a Susilei falou, é uma necessidade nossa, né? E que muitas vezes nem são essas entidades, sei lá, se põe o nome de Jesus, né? Ou de um santo, Pai, Jesus é o santo. Muitas vezes os nossos anjos da guarda vêm como mensageiros dele. Né? A gente tem tanta fé numa entidade, vamos pôr assim, num santo, que às vezes não é ele, mas ele tem aquele espírito que vem em nome dele para cumprir a missão. Né? Porque ele deixa claro que não é um espírito só que existe, então não é necessariamente aquele. E como nós, se nós temos, sei lá, um compromisso e nós não podemos ir, né, na hora, a gente tem a pessoa de confiança que vai nos representar. Então, é bem assim, como se fosse um procurador do anjo, daquele espírito ultra elevado que confiamos. Tá? Gostei. Gostei desse negócio de Tá, procurador. não é? Não, muitas vezes nosso procurador. Achei bem didático. Foi muito bom, realmente. Eu acho que é mais fácil até para a gente entender mesmo, né? Então, assim, porque a espiritualidade, gente, eles trabalham em equipe. Né? Vamos pegar, por exemplo, aqui o nosso grupo. Somos em 4. A gente já coloca aí 4 questões, uma para cada um. Se a Sueli não puder estar aqui, o que que a gente faz? Quem faz a da Sueli, né? Ah, a Suzeli, então a Suzeli, né, representa a Sueli aqui no grupo. Então, e assim vai. Então, a espiritualidade, eles trabalham em equipe. Então, quando, por exemplo, a gente sabe que tem nomes aí de santos, né? Até como vocês comentaram de Jesus, né? Tem nomes, dependendo da região, são nomes diferentes. Yoshua, né? Aqui a gente chama de Jesus Cristo. Então, quando se evoca santo não sei o que lá, né? Então, por quê?
está evocando um determinado santo, é uma devoção ali para pedir ajuda, e esses espíritos, né, não significa que Dr. Bezerra de Menezes, quando é evocado, é toda hora ali. Não, eles trabalham em equipe. A equipe de Dr. Bezerra de Menezes. Até mesmo Jesus, gente, olha só. Né? Como a gente está dando bastante exemplo aí dos nomes, vários nomes de Jesus. O que Jesus fez? E os seus discípulos? Que ele foi ali treinando, ensinando. O que seus discípulos fizeram, né? Eles foram continuando aí esses ensinos. Então, olha só, quando não pode estar presente, manda alguém para atender. Manda não, né? Pede, porque não precisa nem pedir, porque é tudo tão já solícito, né? Opa, peraí, eu faço, né? Deixa que eu vou ali socorrer seu protegido. É muito bonito quando a gente tem esse estudo mais minucioso, que a gente consegue entender todo esse caminhar, né? A gente vê, né, a disciplina que tem, né? A disciplina, tudo é minuciosamente colocado no plano espiritual, para que nada dê errado, para que nada falhe, né? Então, se fulano não pode, se ele está ocupado noutra missão, um outro espírito do mesmo nível, né? Ele substitui aquele. Então, há uma disciplina tão grande, há uma hierarquia, né? Tudo é minuciosamente planejado, programado, é maravilhoso, né? É É maravilhoso. verdade, é verdade. E olha só, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso estudo. Então vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus que nos acompanhou nesse estudo de hoje e que todos nós e todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook e do YouTube do CEF, que todos nós fiquemos com a luz de Jesus em nossos corações e em nossos lares. E até semana que vem, gente, com fé em Deus. Tchau, tchau.